É diferente quando você só usufrui das colheitas e quando você é um semeador. E eu quero que hoje você extraia, porque nós aprendemos através dos elementos, porque Deus nos ensina através da natureza. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta aqui nessa terra, inclusive através dos animais. O leão é o rei da selva, e não é porque ele é o mais forte, é porque ele entende sua posição de governo. Você sabia que um leão não retrocede para um elefante? Ele não retrocede para um animal muitas vezes maior do que ele, por causa da sua ousadia, da sua coragem, e não é da sua estupidez, é do seu posicionamento, da sua mentalidade. A Bíblia diz que leões governam na selva, assim como águias governam nos ares. Uma questão de mentalidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: hoje você vai aprender a ter uma mentalidade de leão. Você sabia que quando um leão ele é domesticado para estar num zoológico, para estar numa jaula, numa gaiola, seja lá como for, onde for permitido, este leão, ele não deixa de ter instintos. Então, por mais que ele seja retirado da selva, ele continua com seus instintos. No entanto, sua mentalidade começa a ficar ofuscada por causa da jaula, por causa do zoológico, por causa daquela limitação humana que foi colocada diante dele. Agora, entenda isso, esse processo não é natural. Tirar o leão da selva e colocá-lo numa jaula, isso não é natural. Isso foi algo que foi colocado, e isso é um processo abusivo. Diga comigo: processo abusivo. Daí você diz: não, mas o leão é tão bonito no zoológico. Porque você não é um leão. Porque para o leão é um processo terrível. Ele já estava ambientado em outro lugar. Ele sabe o seu pertencimento a um lugar, a um ambiente. Só porque algo é familiar, não significa que aquilo seja natural. Eu vou repetir. Só porque algo é familiar, não significa que aquilo seja natural. Pode ser anormal. Então, nós estamos acostumados e fomos condicionados a um modo operandi de vida. Mas não significa que isso seja o natural. Você foi criado para além da jaula. Você foi criado para além daquele território que foi demarcado para você. Quando o leão está no zoológico, ele não é o rei da selva. E muito menos o rei do zoológico. Outros estão ganhando dinheiro por meio dele. Porque quando a sua mentalidade ela fica travada, quando a sua mentalidade ela fica governada por outro, você não consegue reinar. Você pode ter instintos, você pode ter dons, talentos dados por Deus, mas se você não consegue tirar a sua mentalidade daquele governo, você não vive o seu propósito. A minha pergunta para você é, espiritualmente falando, você é um leão na selva que está governando, ou você é um leão que está enjaulado numa gaiola? Emocionalmente falando, você é um leão na selva, ou você é um leão enjaulado, com as suas emoções sendo suprimidas, com dores, com mágoas, com ressentimentos? Na vida financeira, na vida pessoal, no casamento, você é um leão
que se sente livre e que está governando, ou você se sente aprisionado a uma vida de dívidas, uma vida de dificuldade, uma vida onde você não consegue, governar sobre aquilo, parece que está sempre correndo atrás da máquina, tentando resolver as coisas? Que tipo de pessoa você está sendo? Qual é a mentalidade que está sendo nutrida em você? É por isso que nós precisamos de uma metanoia, de uma transformação de mente. Podemos ter instintos reais, mas nossa mente, ela precisa governar, porque se ela estiver sendo governada pelo sistema desse mundo, nós não seremos nunca livres. Diga assim: eu quero ser livre. Seus instintos vão sempre saltar para a liberdade, só que a sua mente, ela foi domesticada para viver numa gaiola. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Dizem que eu não posso, e eu aceito, eu não posso mesmo. Dizem para você que você não é ninguém, e você concorda com eles. Exatamente, eu não sou ninguém. Só que dentro de você vem lampejos de reino, vem lampejos de liberdade. Dentro de você vem lampejos de governo. Dentro de você vem lampejos de uma vida melhor. Aí você pensa, mas isso é inalcançável para a mente que está sendo domesticada. Agora, se a minha mente, ela começar a se libertar pela palavra de Deus, se a minha mente começar a se libertar pelas revelações do Espírito, se a minha mente começar a se libertar pela intimidade com Jesus, então eu viverei o pleno propósito. Você sabe por que reconheceram Pedro no pátio, quando Jesus estava sendo julgado pelos homens? Pela maneira como ele falava, pela maneira como ele se vestia, porque a sua mentalidade já era uma mentalidade de Cristo nele. Jesus conseguiu transferir tão bem a mentalidade sobrenatural para seus discípulos, que todos eles fizeram a diferença aqui nessa terra, tirando Judas, porque não aceitou uma mente sobrenatural, pensava de maneira carnal a todo momento, não conseguiu virar a chave. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você quer uma mente sobrenatural, você tem que aprender a girar chaves aí dentro de você. Está entendendo? Transições vão exigir instinto, coragem, ousadia. O leão, se ele soubesse a força que ele tem, uma jaula não iria detê-lo, um zoológico não iria detê-lo, homem nenhum poderia detê-lo. A sagacidade de um leão, a força, a ousadia, a coragem, a intrepidez. Agora você olha para esses leões domesticados e você consegue ver a tristeza nos olhos deles. Você não vê aquele leão do filme O Rei Leão rugindo, imponente, rei. Você vê um gatinho domesticado, tem instinto, se entrar alguém lá, ele vai morder. Mas a sua mentalidade foi domesticada pelos homens. Ele tem medo do domador, ele tem medo de muitos que o cercam. Nós nascemos em pecado, fomos moldados à iniquidade, nascemos dentro de uma caixa. Agora, o que eu faço quando todas essas minhas experiências validam meu encarceramento e ainda assim meus instintos continuam me incomodando nesta gaiola, dizendo: há algo maior para você lá fora. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você tem dentro de você uma esperança, um desejo,
uma palavra, e aquilo está incomodando você, e você pensa, isso é errado, é inveja dos outros. Não é inveja não, isso é Deus colocando uma inquietação em você, dizendo: eu tenho mais para ti, eu tenho mais para você. Aí você diz assim: eu não sei por que eu gosto de helicóptero, eu não sei por que eu gosto de avião, eu não sei por que eu gosto de casa bonita. Você sabe por quê? Você sabe me responder por quê? Aí você diz assim: ah, mas todo mundo quer o que é bom. E sabe por quê? Porque Deus nos destinou para sermos reis e sacerdotes. A mentalidade que